resumir que o módulo do campo elétrico ele pode ser encontrado de duas maneiras. A primeira maneira depende da carga de prova e da força elétrica que ela sofre. A segunda maneira depende da carga geradora e da distância da carga até o ponto que você quer encontrar o campo elétrico. Lembrando que a unidade de medida para campo elétrico é o Newton por Coulomb. Simples assim. Nós vamos agora falar das outras duas coisas que um vetor tem que ter, que é a direção e o sentido. E quem que define a direção e o sentido do campo elétrico? É o que a gente chama de linhas de força. Linhas de força foi um artifício criado para representar a direção e o sentido do campo elétrico, produzido por uma carga ou mais cargas, né? Se você tiver só uma, se você tiver duas ou três cargas, enfim. Essas linhas de campo, elas foram encontradas experimentalmente, mas foi preciso de uma convenção, foi definida, a galera se reuniu, os físicos se reuniu, todo mundo, vamos fazer assim e beleza. Ficou assim. E essas linhas de força servem justamente para isso, para representar a direção e o sentido do campo elétrico. E aí, pessoal, a gente vai ver alguns exemplos dessas linhas de forças que foram mencionadas, né? E os primeiros exemplos que nós vamos ver são os de cargas pontiformes. E o que são cargas pontiformes? São cargas isoladas, uma carga positiva, uma carga negativa, sozinhas, isoladas em um meio. Isso daqui, pessoal, vocês têm que lembrar, não pode esquecer, pelo amor de Deus. Carga positiva, as linhas de campo, elas saem da carga. Saem, setinhas para fora, saem da carga positiva. E nas cargas negativas, o campo elétrico, ele entra. Beleza, pessoal? Estas linhas são o que chamamos de linhas de força, beleza? Ou também conhecida como linhas de campo, beleza? Essas linhas de campo, elas servem para representar a direção e o sentido do campo elétrico em determinado ponto do espaço. Lembra, positivo, sai, negativo, entra. Beleza? Simples assim. E aí existem outros infinitos casos, infinitas situações, né, de várias cargas para que você possa analisar as linhas de campo. Mas tem duas outras que eu queria comentar com vocês aqui, que são de duas cargas, né? Aqui nós temos um dipolo. O dipolo é uma carga positiva e uma carga negativa, próximos um da outra, que cria nelas esta região aqui, linhas de campo. Observe, pessoal, observe que as linhas de campo estão saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. E é isso que vai acontecer. Sempre sai da positiva e entra na negativa. Sempre sai da positiva e entra na negativa. Vai ser sempre assim, pessoal. Tranquilo? Observe aqui que eu tenho duas cargas positivas agora. Olha o formato que nós temos aqui nas linhas de campo. Observe que dessa carga aqui as linhas de campo saem, dessas daqui também saem, porque as duas cargas são positivas. Professor, e se eu colocasse duas cargas negativas? Ia ser esse mesmo formato, só que agora com a setinha para baixo, porque aí você teria um campo elétrico entrando nas cargas negativas. Bom, preste atenção. Para que servem essas linhas de campo? Para definir a direção e o sentido, mas não só isso. Tem muita coisa aqui para a gente analisar. Primeiro vamos analisar o seguinte. Imaginem 3 pontos colocados em determinados lugares. Campo ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Beleza? 1, 2, 3. Para que servem as linhas de campo? Mais fundamental possível. Saber a direção e o sentido do campo elétrico. Eu tenho esse ponto 1. Para onde é que vai estar o campo elétrico nesse ponto 1? Na tangente das linhas de campo. Ou seja, assim. Então, o campo elétrico que o ponto 1 está localizado, ele tem essa direção e esse sentido aqui da setinha. Observe que ele é tangente à linha de campo. Vamos lá, vocês vão analisar agora o ponto 2. Para onde é que vocês acham que vai estar a setinha indicando o campo elétrico? É fácil, pessoal. É só você olhar para a linha de campo. Observe que a linha de campo está para cá, não é? Então, o campo elétrico no ponto 2 vai estar para lá. Nesse ponto 3, aonde é que está a linha de campo? A linha de campo está para cá, não é? Então, o campo elétrico no ponto 3 vai estar para lá. Para isso é que serve as linhas de campo, para dizer para onde o campo elétrico está apontando. O campo elétrico está apontando para lá, está apontando para cá, está apontando para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Quem vai dizer isso? As linhas de campo.
Beleza? Segunda coisa importante, a partir das linhas de campo, a gente consegue definir se o campo elétrico em uma determinada região ele é forte ou ele é fraco. Para isso eu queria comparar com vocês duas áreas. A área 1, que é essa daqui, e a área 2, que é essa daqui. Qual região o campo elétrico ele é mais forte? Na área 1 ou na área 2? Vamos lá, pensa aí rapidinho. Vou dar um minuto aí para vocês pensarem. Não vou dar um minuto não. Pause aí e você me diz aí. Vamos lá. Então, observem aqui a quantidade de linhas que passa por determinada área. Naquela região que tiver mais linhas, ou seja, que a densidade for maior, a quantidade de linhas por área for maior, maior vai ser o campo elétrico naquela região. Observe a área 1. Quantas linhas passam por aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 linhas de campo passam por essa área 1. A área 2 é do mesmo tamanho da área 1. Só que aqui só passa quantas linhas? 1, 2, 3. Quer dizer o quê? No local que tiver uma densidade maior de linhas, ou seja, quanto mais linhas próximas uma da outra, maior é a região do campo elétrico. Então, o campo elétrico na região da área 1 é maior que o campo elétrico na região da área 2. E aí vocês lembram que a força ela é proporcional à carga vezes o campo? Onde é que uma carga elétrica vai sofrer maior força? Na área 1 ou na área 2? Fica aí a pergunta, já já eu respondo para vocês, beleza? Outra situação interessante, agora eu vou usar essa outra figura aqui, é que é o seguinte, olhem para esse ponto 4 aqui agora. Olhem para esse ponto 4. Vixe, eu risquei aqui, deixa eu pegar uma borrachinha aqui para apagar isso daqui, para não ficar feio. Pronto. Vamos lá. Olha aqui esse ponto 4 agora. Observe que nenhuma linha de campo passa por ele. Se nenhuma linha de campo passa por ele, quanto é que vale o campo elétrico ali? Exatamente, ó. 0. Não tem campo elétrico. Se não tem linha de campo, não tem campo elétrico, pessoal. O que está acontecendo aqui é que o campo elétrico dessa carga e o campo elétrico dessa carga, elas estão se anulando nessa região aqui que está sem linha, tá vendo? Toda essa região aqui que está sem linha de campo é porque o campo elétrico ele está sendo anulado de uma com a outra, beleza? Se o campo elétrico é nulo, qual é a força elétrica que uma carga colocada nessa região vai sentir? 0. Tudo bem, pessoal? Porque a força ela é proporcional ao campo elétrico. Quanto maior o campo elétrico, maior a força. E se não tem campo elétrico, não tem força elétrica. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lembra aqui, ó. Vou voltar aqui um pouco para mostrar para vocês. Espera aí, que a força elétrica, tá vendo aqui, ó? Ela é proporcional, ó, ao campo elétrico. Quanto maior o campo elétrico, maior a força elétrica. Beleza? Para uma mesma carga. Então vamos dar seguimento aqui, né? Eu falei já dos campos elétricos e tal. Temos aqui agora as propriedades das linhas de campo, das linhas de força, beleza? Alguns eu já até comentei, mas eu deixei listados aqui para que você possa visualizar novamente. As linhas de força não são reais, mas sim uma forma de visualizar o campo elétrico. Eu mostrei para vocês, né? Falei para vocês que é um mapeamento de como o campo elétrico ele está agindo, certo? Para onde o campo elétrico está apontando, né? Mas ele não existe, a gente não vê o campo elétrico ali. As linhas de força são sempre abertas, ou seja, não se fecham sobre si. O que acontece? Ela sempre sai de um e vai para outro. Lembra? Ela sempre sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Professor, se não tiver carga negativa, a linha de campo ela vai para o infinito. Ela vai... Enfim, ela não vai se fechar. Ela não vai voltar e formar uma linha fechada. Ela só vai se fechar se você tiver duas cargas diferentes, de sinais contrários, porque vai sair de uma e entrar na outra. Beleza? Sai da positiva e entra na negativa. As linhas de força nunca podem começar e terminar na mesma carga, pela mesma ideia, né? Porque tem que sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Se o campo elétrico local for nulo, não haverá linhas de força na região. A gente viu na figura da questão passada, né, do slide passado, que naquele local ali na região 4, que não tinha linha de força, então não tinha campo elétrico. O campo elétrico era nulo. Quanto mais próximo estiverem desenhadas as linhas de força em alguma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico naquela região. Nós vimos também, em questão das áreas, né? Nós vimos quanto mais próximas as linhas de campo, maior vai ser o campo elétrico naquela região. Duas ou mais linhas de força não se cruzam. Pessoal, isso aqui cai muito, sabe como?
questões de você dizer qual é a assertiva correta. Então, preste atenção nessa afirmação. As linhas de campo, elas não se cruzam. Você nunca vai ver uma cruzando a outra. Sempre você vai ver uma próxima da outra, mas elas não vão se cruzar, elas não vão se tocar. Tudo bem? Tem uma explicação para isso, mas não vale a pena aqui a gente agora tocar nesse assunto, tá? A tangente de qualquer ponto em cima de uma linha de força indica a direção do campo elétrico resultante. É aquilo que eu te mostrei na figura. A gente tem um ponto, a gente vai saber para onde o campo elétrico desse ponto vai estar olhando para a linha de campo. Se a linha de campo estiver para cima, o campo elétrico está apontado para cima. Se a linha de campo estiver para a esquerda, então a gente vai estar apontando para a esquerda. E a mesma coisa aqui, assim, para os lados. Então, é isso que quer dizer essa propriedade, beleza? Tranquilo? Observem essas propriedades, essas afirmações, porque elas podem cair em prova em relação às afirmações, né? Qual das afirmações abaixo é a correta? E aí muda alguma formaçãozinha disso daí, beleza? Dando continuidade, nós temos agora uma situação muito interessante. Imagine que eu tenho um campo elétrico apontado nessa direção, tá vendo? As linhas azuis aqui representam o campo elétrico em uma determinada região do espaço. Se eu colocar uma carga positiva, o que vai acontecer com essa carga positiva ao entrar nessa região de campo elétrico? E se eu colocar uma carga negativa, o que vai acontecer com essa carga nessa região de campo elétrico? Nós sabemos que quando uma carga ela entra numa região de campo, ela sofre uma força. Mas o que é interessante para a gente? É saber para onde essa força vai estar localizada. Então, pessoal, quando uma carga positiva está numa região de campo elétrico, a força elétrica é no mesmo sentido do campo. Observe, se o campo elétrico está apontando para cá, né? Para cá. Para onde é que vai a força elétrica dessa carga? Para lá. E se eu colocar uma carga negativa? A carga negativa é o contrário, pessoal. Lembra assim, negativo, contrário, negativo, contrário. Quando a carga negativa está numa região de campo elétrico, a força elétrica é no sentido contrário. Então, se o campo elétrico está para cá, olha a setinha apontando o campo elétrico. Vixe, Maria, desculpa aí, viu? É difícil mexer com o mouse aqui. A força elétrica vai estar para onde, pessoal? No sentido contrário. E o sentido contrário vai ser para cá. Então, lembra dessas afirmações? Carga positiva em um campo elétrico, força no mesmo sentido. Carga negativa em um campo elétrico, força no sentido contrário. Tranquilo? A gente está quase encerrando. E aqui é uma situação bem interessante que vai ser trabalhada melhor em questões. Então, você vai ver, vai entender melhor essa situação quando estiver resolvendo uma questão. Tá? Eu vou resolver uma questão sobre isso, vou gravar um vídeo, vou botar para vocês. O que acontece aqui? Imagine que agora nós queremos calcular o campo elétrico no ponto P. O ponto P está aí desenhado para vocês. Eu tenho 3 cargas. Elas estão em distâncias diferentes. A carga 1 está a uma distância D1, a carga 2 está a uma distância D2, a carga 3 está a uma distância D3. O que vai acontecer? Cada uma vai criar o seu próprio campo elétrico. A gente vai ter o campo elétrico da carga 1, vai ter o campo elétrico da carga 2, vai ter o campo elétrico da carga 3. E o que é interessante? Nesse ponto P, nós vamos ter um somatório desses 3 campos elétricos aí. Só que é um somatório vetorial, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. E aí é que mora o perigo, porque vocês não lembram das regras de vetores, tá? Mas eu vou lembrar para vocês as regras de somar vetores na aula de exercício. E aí eu vou lembrar tudo bonitinho, como é que faz. Beleza, enfim. Primeira coisa que você tem que saber aqui é para onde estão os vetores. E aí a gente vai seguir aquela regra das linhas de campo. Na carga positiva, o que acontece com as linhas de campo? As linhas de campo saem. Então nós vamos ter umas linhas de campo assim, ó, saindo, beleza? Ai, meu Deus. Espera aí, deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Ficou feio o negócio, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, linhas de campo saindo. O que acontece é que no ponto P, então, não pode estar para cá. Porque se o campo elétrico estiver para cá, ele vai estar entrando na carga positiva. Então, não pode. Então, apaga isso daqui. Vamos apagar, porque está para o lado errado, não é aqui. O campo elétrico criado pela carga 1 vai estar para lá. Por que para lá? Porque para lá é saindo da carga Q1. Usando esse mesmo raciocínio para a carga Q2, carga 2, o campo elétrico ele tem que estar saindo da carga Q2. Para ele estar saindo, ele vai estar para a esquerda, ou seja, para cá. E para a carga Q3? Para a carga Q3 é uma carga negativa. Então, se é uma carga negativa, ele vai estar entrando
entrando na carga. Então vai estar assim, ó, entrando na carga. Por isso, o campo elétrico vai ter que estar para baixo, para ele poder entrar na carga negativa. E aqui estão os três vetores, ó. O campo criado pelo 1, o campo criado pela carga 2 e o campo criado pela carga 3. Depois de encontrado isso, pessoal, aí, para encontrar o campo elétrico resultante, a gente vai fazer a soma vetorial, beleza? Cuidado, a soma vetorial tem algumas regras. E onde vocês vão ver isso, essas regras? Eu não lembro disso nas aulas de exercício, tá? Eu vou retomar essa regra para vocês e vocês vão saber como fazer, tranquilo? Não é difícil, só é prestar atenção nos exercícios. Para encerrar, e aí o último tópico aqui do campo elétrico é um campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme ele é criado em algumas situações, como por exemplo essa que vocês estão vendo na imagem. Nós temos duas placas carregadas, ó, essa placa com carga positiva, essa placa com carga negativa. O meio dessa placa ele é um campo elétrico uniforme. Professor, como é que você sabe que é um campo elétrico uniforme? Porque ele possui linhas paralelas, tá vendo? As linhas são paralelas e igualmente espaçadas entre si. Toda vez que tiver assim, nós temos um campo elétrico uniforme, tá vendo? Lembre-se da regra, sai da positiva e vai para negativa, sempre assim, sempre sai da positiva e vai para negativa. Essa situação é interessante, pessoal, porque se eu colocar uma carga elétrica aqui dentro desse região, em qualquer lugar aqui, em qualquer lugar, a força elétrica tem a mesma intensidade e o mesmo sentido. Se tiver nesse ponto aqui, tiver nesse ponto aqui, ou tiver nesse ponto aqui, carga elétrica tiver em qualquer um desses três pontos, a força elétrica ela vai ser a mesma. Tem a mesma direção e vai ter a mesma intensidade, porque o campo elétrico ele é uniforme. Beleza? Vamos só relembrar aqui umas duas situações. Esse campo elétrico aqui, ele é uniforme? Sim ou não? As retas estão paralelas? As linhas de campo estão paralelas e igualmente espaçadas entre si? Sim, então é um campo elétrico uniforme. Aqui, pessoal, o campo elétrico é uniforme? Não. Por quê? Porque as linhas não estão paralelas entre si, elas formam um ângulo de inclinação entre elas, beleza? E também não estão igualmente espaçadas entre si. Observe que aqui ela está mais perto e aqui já está mais afastada, né? Beleza, pessoal? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre campo elétrico. Eu peço que vocês olhem as aulas de exercício que eu vou gravar para vocês e logo em seguida resolvam várias e várias questões. Não tem como a gente aprender se não praticar, beleza? No começo vai parecer difícil, mas com o passar do tempo vocês vão fazer de olhos fechados, tranquilo? Abraço e até a próxima.